Após o intervalo, você assiste a uma entrevista especial com o escritor Antônio Teixeira Neto, que publicou uma autobiografia com o título Mel e Fel. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Linda Rosa. O Papo Literário está de volta aqui da Livraria Leitura do Shopping Del Passeio. O nosso entrevistado especial de hoje é o escritor Antônio Teixeira Neto, que publicou uma autobiografia com o título Mel e Fel. É uma obra forte, polêmica e que conta uma experiência trans. Neto conversa agora com a jornalista Mônica Silveira sobre o assunto. Pois é, Soraya, esse aqui é o livro Mel e Fel, do Antônio Teixeira Benevides Neto, o Neto, né? Uma história de vida que ele vai contar aqui pra gente, como é que foi fazer esse livro, um livro volumoso, que conta 40 anos de vida. Mônica, foi um mergulho, posso falar assim, que foi um mergulho no passado, nas minhas lembranças, porque é uma autobiografia, onde eu conto, exatamente como você disse, 40 anos de vida. Eu conto a minha trajetória a partir dos 5 anos de idade até os 45. Eu relato toda a minha existência pessoal, íntima. É um livro que fala de liberdade de gênero, de homoafetividade. Eu abordo toda essa problemática que está tão em discussão hoje em dia, que é a tolerância. Falo da dificuldade que foi ser um garoto efeminado nos anos 80, falo de bullying, de preconceito familiar, preconceito sexual, social, uma história contada sem filtros, com muito realismo, onde eu transitei entre os gêneros, porque aos 20 anos de idade eu me transformei numa mulher trans, e vivenciei essa existência durante 20 anos, fiz toda aquela trajetória que nós sabemos que é tão peculiar a essa classe de transexuais, travestis. Conheci a prostituição, viajei para os grandes centros do Brasil e do mundo, vivi em São Paulo, vivi na Europa, trabalhando na noite, nas boates, enfrentando todo tipo de adversidade. E eu relato tudo isso nesse livro, como foi enfrentar os próprios medos para poder ir em frente naquilo que acreditava ser o melhor para mim. E contando isso assim de peito aberto, me desnudando diante dos meus leitores, que eu busco cativá-los e quem sabe até orientá-los também. Aqui eu estou vendo na orelha, que é do antropólogo Alexandre Fleming Câmara Vale, né? Que ele fala que você fez Nádia e se refez Neto, né? Você fala dessa mudança, uma experiência realmente bem diferente. Exatamente, foi por ter vivido uma existência muito singular e ter acumulado experiências diversas na vida, tanto como rapaz, como trans também, que eu resolvi colocar tudo isso nessas páginas e fazer esse depoimento verídico, né? Aos 20 anos de idade eu vivi a transição, eu passei por cirurgias plásticas, fiz uma mudança física e me transformei numa mulher trans, que se chamava Nádia. E como Nádia eu vivi 20 anos da minha vida. Fui feliz, conquistei muitas coisas, experiências ricas e também tive, claro, minhas desilusões, minhas dificuldades, minhas tristezas, e tudo isso está contado aí. E aí depois, aos 40 anos, depois de 20 anos vivendo como Nádia, eu senti uma necessidade de resgate, de reencontro comigo mesmo. Aquela condição pela qual eu havia lutado tanto para me tornar, numa determinada altura da minha vida, ela perdeu a importância que eu sempre havia dado. Então foi a partir daí que me veio a ideia de me reciclar, de me resgatar e passar novamente por uma nova mudança e voltar a vivenciar a identidade masculina.
mas sempre preservando a minha orientação sexual. A minha mudança, a minha transição entre os gêneros, ela não tem nenhuma conotação religiosa. Eu não deixei de ser travesti por alguma influência religiosa, espiritual. Não, é uma questão minha, pessoal. Eu achei que tudo que eu tinha para viver como Nádia, eu já havia vivido e acreditei que poderia ter novas oportunidades, novas experiências na vida que talvez pudessem me trazer mais satisfação, retornando ao gênero masculino. Mas continuo vivenciando a minha homoafetividade como sempre fui, desde a minha infância. E é isso que eu coloco aí nesse livro. Pois é, como diz Raul Seixas, né? A gente é metamorfose ambulante mesmo, né? A vida é transformação. Esse livro aqui, Mel e Fel, né? Que são momentos bons e ruins. Ele já foi lançado, inclusive, fora aqui do Ceará. Esse livro é uma obra independente. Eu escrevi, eu revisei, eu imprimi, eu publiquei, eu lancei, com a ajuda de amigos, fiz alguns lançamentos aqui em Fortaleza para vender alguns exemplares, divulgá-lo. Fui para São Paulo com ele recentemente, lancei lá em São Paulo, no Museu da Diversidade Sexual, com o apoio do governo do estado. E participei de alguns eventos como o Forable, a Bienal do Livro, e venho fazendo esse trabalho assim individual, um trabalho solitário, para tentar levar esse livro ao maior número de pessoas possíveis. Como ele não tem selo de editora, ele foi publicado de uma forma independente, com o auxílio de uma gráfica, eu acharia muito interessante que uma editora se interessasse em publicá-lo de uma forma comercial, mais abrangente, porque eu acharia uma pena que uma história tão rica ficasse apenas no âmbito ali, no círculo dos meus parentes, dos meus amigos, dos amigos dos amigos. Eu acho que é um livro que merece percorrer um caminho maior. Com certeza. Então tá aí, editores, uma boa sugestão de livro que com certeza fará sucesso, porque é uma história que é forte e que pode dar orientação para outras pessoas que passam pela mesma experiência. O que é muito interessante, que eu poderia ressaltar nessa obra, é que muitas pessoas já escreveram sobre o assunto, homoafetividade, transexualidade, mas são sempre acadêmicos, pessoas pesquisadoras, estudiosas. E o meu livro ele é escrito na primeira pessoa, fui eu quem vivenciei essas experiências. Então vai a minha emoção, vai a minha visão sobre tudo que eu vivenciei. E quando uma história ela é contada na primeira pessoa, sem filtros, de uma forma muito realista, sincera, como eu fiz, ele cativa o leitor, ele passa a verdade, e a verdade ela convence. Maravilha. Agora, quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Onde é que pode adquirir? O livro ele está na livraria Arte e Ciência e no brechó literário Rambo. Por enquanto foi só onde eu consegui colocar. Tem também uma página do Facebook que é Mel e Fel. A página do livro lá a pessoa pode obter outras informações também a respeito dele, do conteúdo e onde encontrá-lo. Neto, foi um grande prazer, inclusive porque você é meu primo, né? Também a gente tem esse parentesco e é um orgulho ver você publicando esse livro. Parabéns e obrigada por sua participação no programa Papo Literário. Muito obrigado, Mônica. Eu é que agradeço. É uma honra para mim estar aqui no seu programa. Você que eu sempre admirei como jornalista, como escritora e que sempre tive um carinho muito grande e um parentesco que nos aproxima. Eu fico muito feliz e eu agradeço muito. Muito obrigado.